Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Esse programa é proporcionado pelos voluntários Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Você poderá fazer parte dessa família espiritual ajudando a obra na divulgação. Está aí mostrando a equipe técnica que temos o Facebook, o YouTube, o Instagram, e os dedicados membros da equipe técnica nos apontam que se você der boa noite, fazer perguntas para os facilitadores, o Caetano, o Sr. José Nilson, sobre os temas do livro, esse programa, o algoritmo levará para mais pessoas. Então, muito obrigado pela sua presença. Vamos dando boa noite aos facilitadores, Caetano e Sr. José Nilson. Então, boa noite Alessandro, boa noite José Nilson, boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo. Então vamos juntos aí estudar mais um capítulo, mais algumas perguntas do livro Consolador. Chame os seus amigos, os colegas aí que às vezes de trabalho, para receber informações acerca da nossa essência espiritual, da nossa realidade, que é muito importante para a gente conquistar aí serenidade, paz e muita confiança, né, para vencer o dia a dia. Então, nosso boa noite e boa noite, doutor Nilson. Que Deus guarde vocês e vamos aprender com esse espírito cheio de experiências chamado Emmanuel, nesse livro, O Consolador. Então, nós paramos hoje, é a questão 127. Perguntaram ao senhor Emmanuel, o preceito do corpo são, mentalidade sadia, colocaram até entre aspas, né, o título, corpo são, mentalidade sadia, poderá ser observado tão somente pelo hábito dos esportes e labores atléticos? Resposta, no que se refere ao corpo são, o atletismo tem papel importante, seria de ação das mais edificantes ao problema da saúde física, se o homem, na sua vaidade e egoísmo, não houvesse viciado também a fonte da ginástica e do esporte, transformando-a em tablado de entronização da violência, do abastardamento moral da mocidade, iludida com a força bruta, enganada pelos imperativos da chamada eugenia ou pelas competições estranhas dos grupos sectários, desviando de suas nobres finalidades um dos grandes movimentos coletivos em favor da confraternização e da saúde. Bastará essa observação para compreendermos que a mentalidade sadia somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo e as conquistas interiores da alma. E aí? Belíssima resposta. O Emmanuel, como sempre, ele chamando a atenção, porque a ginástica, os esportes, é algo muito importante para a saúde. E eu até defendo que os presídios, os hospitais psiquiátricos, os manicômios, deveria ter professor de educação física, porque eles gastam energia muito na parte mental, tem que jogar para o corpo para diminuir. Imagina nos presídios jovens, que só pensando, então um professor de educação física em presídio seria muito importante, para eles cansarem mesmo, fazer bastante ginástica para tirar essa energia. Nos hospitais psiquiátricos e nos manicômios judiciários, deveria também ter como algo muito importante. Lógico, a pessoa estiver muito deprimida, ele não vai aguentar fazer muito exercício,
isso, mas sempre você joga para o corpo. E a ginástica, nós sabemos a importância dela. Agora, como o Emmanuel disse, tem determinada ginástica que está fora. Tem pessoas que faz 8, 10 horas de ginástica por dia. É preciso, e às vezes nem atleta faz, porque se culta o corpo, mas ele precisa fazer isso, como ele diz, ligando com o espírito, ligando da parte nobre. Esses grandes atletas são emissários de Deus. Eu fico imaginando a sabedoria de quem fundou a primeira Olimpíada no planeta, aqueles gregos fazendo aquilo, que espíritos de sabedoria, porque ali também serve de união entre as nações, entre as pessoas, é uma coisa boa. Então o esporte é bom, mas é como o Emmanuel disse, tem que fazer essa ligação com o interior, do lado espiritual dele, para ficar bem harmônico e lembrar que é importante agora, mas é importante o exercício mental, também fora do exercício físico. É interessante, às vezes eu vou na praia andar e aí eu fico analisando. Somos ali milhares de pessoas andando, vai para lá, vai para cá. De uma forma inconsciente, nós estamos fazendo um exercício, não só físico, mas também mental, porque você está diante da natureza, do mar ali, é uma coisa muito saudável, uma conversa sempre ali, uma conversa amiga entre as pessoas. Então é uma terapia aquilo lá, porque eu acho que foi no filme nosso lá que tem uma cena mais ou menos onde as pessoas estão andando e ela unindo forças, né, para poder se sustentar no caminho do bem, assim por diante. Então, nós estamos aqui em Santos, uma cidade praiana, né? Então, o convite sempre às pessoas, aproveitem o máximo possível, né, para poder você caminhar pela praia, que isso vai te trazer um grande benefício, não só para a questão física, mas também para a mente, porque é um momento de você contato com a natureza, é um momento de contato, de gratidão, de agradecimento à vida, e você está envolto, né? Imagina você dentro de um mar, é de onde nós nascemos ali, né? Então, a intimidade ali é muito grande, e se nós soubermos aproveitar isso, nós seremos bastante beneficiados com isso. Então, não deixe sermos exageros, né? Mas o caminhar, o entrar no mar, isso tudo faz muito bem para a nossa saúde. Porque, Caetano, eu já ouvi centenas de pessoas, você também deve ter ouvido, Alessandro, pessoas dizer o seguinte, que ela está tensa, está nervosa, está preocupada, ela anda ali na beira da água, pisando na água, ali naquela areia, ali andando, ela disse, olha, eu faço uma caminhada dessa de 20 minutos, eu já sou outra pessoa. Mas eu já ouvi isso de muitas pessoas dizer isso. Você já deve é um tratamento. É quase um fio terra, né? Você está eliminando alguma coisa e recebendo alguma coisa. E a cidade de Santos tem até aquele trabalho bonito que está parado, infelizmente, né? Da avó Anitta, né? Aquela casa ali em frente à praia que acolhia crianças que nasceram no interior, que nunca viram o mar, né? Então eles vinham, repousavam aí e os instrutores levavam até a praia de Santos. Vê que trabalho bonito, iniciado, né, no século ali passado, né? Que está hoje infelizmente fechado, mas mostrando isso, né? Quem está no interior tem essa necessidade de ter o contato com o mar, né? E às vezes, como foi o seu alerta, nós temos o mar e estamos às vezes desprezando-a, né? Esquecendo. Então, às vezes eu vou em centro espírita fazer palestra, aí o que acontece? Eu pergunto, quem foi na praia? Quem esteve na praia essa semana aqui? E às vezes duas pessoas levantam a mão no meio de 50, 100 pessoas. Aí eu brinco assim, olha, já que nós não soubemos aproveitar essa encarnação, nascemos no mar, na próxima a gente vai nascer lá no sertão nordestino. Não no vai interior, ter... não pode ser no litoral do Nordeste. Não, lá no sertão mesmo, naquela seca, não sabe nem o que é mar, para poder valorizar. Então, porque foi dado um presente para a gente. Saber aproveitar os benefícios que o ambiente está te proporcionando. Hoje o estudo aí da epigenética, então vem mostrar muita coisa aí que a gente pode se beneficiar desse meio, né? Sim. Podemos para 128? Então 128 a pergunta foi: a vida do irracional está revestida igualmente das características missionárias? Resposta: a vida do animal não é propriamente missão.
apresentando, porém, uma finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição, em longos e pacientes esforços dos princípios sagrados da inteligência. Então ele deu a dica que o animal, né, o irracional, está se aperfeiçoando a sua inteligência, né, que não tem assim, uma missão como nós, os seres humanos. Porque no processo evolutivo, o animal ainda não entrou nessa fase da razão, de ter consciência para separar o bem do mal, a ideia do Deus. Ele não tem ainda consciência disso. Então é como se ele estivesse preparando o terreno para na frente ele poder ter. Então ele já vai treinando os atributos dele, que tem lá dentro o espírito. Você já vai treinando, às vezes, bondade. O animal tem bondade, a fraternidade, o carinho. Ele vai treinando. A inteligência já começa a dar os primeiros ensaios, os desejos, as decisões. Ele já começa a tomar. Porque são valores que estão embutidos desde o início, no mais primitivo dos seres, já tem todas as virtudes lá dentro. É igual a semente, ela tem a planta inteira ali dentro, mas ela precisa tempo para se manifestar. Você vê uma manga, depois de 5 anos que ela vai começar a produzir mangas. Depois de plantar 5 anos. Então, mas ela tem o potencial. Então o animal, ele está treinando, como lá atrás já houve treino das sensações, irritabilidade, impulso. O animal está treinando, dominando o instinto e vai abrir brechas para essa outra área. E aí, os animais aproximando do homem, ou o homem com a visão melhor do animal, ele também acelera a melhora do animal. Acelera muito. Por exemplo, hoje nós temos muitos cachorros, muitos gatos morando com as pessoas, estão acelerando a melhora deles, eu não tenho dúvida nenhuma, porque inclusive tem animais que o raciocínio dele é impressionante. Eu vi, o cara mostrou um vídeo há pouco tempo do menino no lugar, tinha gelo, e o menino caiu lá, e o gelo caiu e ele ficou boiando, tinha um pedaço de pau lá e ele se agarrou, mas ele não tinha como sair. E o cachorro foi e mordeu o pedaço de pau e puxou. Quer dizer, você vê que é um raciocínio fantástico do animal. Ele puxou. Eu fico impressionado. Você já viu aqueles ninhos de passarinho? Que parece um saquinho assim? Perfeito. Perfeito. Se eu for fazer aquilo, eu não vou conseguir, vai ficar torto ainda. Mas perfeito. E faz com bico. Não dá para entender algumas coisas dentro das especialidades ou especificações dos animais, as habilidades. Porque habilidade que eu não tenho, você entendeu? Sim. Mas assim, e nele é instintiva. Eu não sei qual o recado que a natureza quer nos dar, assim. Mas assim, você tem uma profunda consideração por aquele ser, já que a gente está num patamar muito mais alto, então é uma profunda consideração que eu tenho que ter. Porque a habilidade que ele tem, e assim, é uma demonstração do meu potencial, que às vezes eu não estou usando ele, eu estou usando alguma parte. Então essa observação da natureza é muito interessante. Eu fico espantado quando eu vejo algumas coisas de tamanha inteligência. O João de Barro, ele faz uma casa que pouco arquiteto pode ver, porque ele calcula, inclusive, o lado que vai bater o vento. Ele faz calculando tudo direitinho. É um arquiteto. É um arquiteto. O João de Barro é um arquiteto da... Porque ele não é só arquiteto, ele é um meteorologista, ele é um ecologista, ele é tanta coisa, porque... Não é verdade? E assim, eu fico bobo de ver algumas coisas que a natureza oferece e a gente passa despercebido, né? Então a gente subestima muito ainda os animais. E aí a gente lembra de tanto de Jesus e São Francisco que respeitaram os animais, mostrando, eles têm uma finalidade, nós humanos devemos assim respeitá-los e amá-los, né? Então é interessante porque o Emmanuel vai para essa linha que está mostrando os irracionais e às vezes a gente esquece da tarefa deles, né? Nós, por ser mais velhos, respeitá-los. Então a sociedade agora que está se debruçando em fazer reflexões, né, de suspender a carne, né, até que ponto, né? Então a gente tem tudo a nosso favor para a gente precisar mais matar os
os animais, explorar os animais no campo da farmácia, dos medicamentos, né? Então há uma evolução nessa parte da ciência, porque ela ainda não admite Jesus, como, né, vocês bem elucidaram. Na hora que fazer essa ligação, aí que vai, eu acho que os racionais aí vai deslanchar. Podemos para 129? 129 diz: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Resposta: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para outro sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Sem saber, Pegou, a gente pegou falou. pesado. Mas em 1941 ele faz até um olhar, Emmanuel, sobre a economia, né? Quantas pessoas dependem, né, dos alimentos, o açougueiro, né, o dono lá do açougue, é toda uma... Então ele está chamando a atenção. Vai chegar um momento que as pessoas vão conseguir substituir. Eu não sei nem se a matéria nutrição existia no mundo em 1941, às vezes são conhecimentos novos, né? No campo da medicina não tem os médicos que se especializam, são os nutrólogos, né? Então vocês podem falar aí melhor do que eu, né? Com certeza o Emmanuel está chamando a atenção. É como se dissesse, no futuro isso vai acontecer, mas no momento ainda o homem não tem condição de mudar de vez. Por exemplo, nós não teríamos condições de suspender agora bruscamente isto. Isso é um processo que vai... Então a sociedade, você imagina, por exemplo, a nossa sociedade não consumia quase verduras. Com a chegada dos japoneses começou a aumentar. Então as pessoas têm que fazendo a substituição com sabedoria. Lógico, tem os abusos, mas eu acredito que com o correr do tempo isso vai acontecer, porque o nosso aparelho digestivo não foi para ser alimentado com os animais, assim, usando carne de animal. Mas no momento cultural nós estamos ainda precisando disso. Mas no futuro a sociedade vai tomar caminhos. É como a Ivênia fala, por trás às vezes de um simples copo de leite tem muito sofrimento atrás, porque tem pessoas que tiram o leite todo, não deixa nada para o bezerro. É que a vaca, ela esconde, mas agora com essas máquinas você não tem dificuldade de fazer isso. Os vaqueiros amarravam o bezerro na perna da vaca para a vaca ter a sensação que o bezerro está mamando e ele estava tirando. Mas agora com essas máquinas, ela nem dá tempo, porque aquilo é o tempo todo, ela não dá tempo de esconder, mas a vaca escondia um pouco de leite para o bezerro. O cara acabava e ela deixava. Acho que, como em tudo, o ser humano vai usando até abusar. Então ele vai chegar nesse extremo aí. Aí, aos poucos, ele vai ter que diminuir isso aí, né? Vai ter que ter outros cuidados, maiores cuidados. E vai diminuir produção, aumenta o incentivo a comer outros tipos de alimentação. E eu acho que é o caminho. Mas precisamos chegar nesse ponto mesmo, né? Do abuso, né? De tirar toda a capacidade da pessoa ali, o animal de produzir, né? E às vezes o abuso. Você pega um ganso, eles enchem de alimento para o fígado ficar imenso para fazer patê. Então, você vê só, do ganso. Não é necessidade. Aí dá alimentação em poucos dias para poder a superprodução. Então o ser humano, ele vai naquela ânsia, porque é financeiro e cria uma ilusão nele, assim, que aquilo ali é descartável, mesmo, você tem que comer e acabou. Porque aquilo gera uma economia, dá emprego, aí tem a desculpa. Então, você vê quanta coisa está movimentada por trás disso, numa ilusão que a gente vai criando. Mas vai chegar um dia que vai precisar refletir mesmo e ter uma criação menos agressiva, né? Eu tive no maior santuário de cães do mundo, ele fala, aqui em Peruíbe.
E é um empresário aí, e eu fui lá conhecê-lo. Lá todos os animais que chegam, eles são bem tratados. Eu vi lá todos de banho tomado. Assim, tem milhares de cachorro, gato, cavalo, vaca, bezerro, porco. E assim, é uma despesa imensa, cara muito rico. Mas ele fala que nada se mata, nada. Entrou aqui, só vai ter a baixa celestial. E aqui em Peruíbe, o nome dele é Henrique. E é um trabalho fantástico, viu? É o maior santuário animal do mundo. E é voltado à educação, então as pessoas podem visitar Pode escolas, visitar, né? Deve ser esse nível, né? Mas é uma coisa fantástica, viu? Olha. E aí a gente não pode esquecer, quem nos está acompanhando, da Associação Médica Espírita, né? Que dentro da Associação Médica Espírita tem o trabalho da Irvênia, da Paula Bastos, falando essa questão dos animais, né? Então a Irvênia foi a primeira a levantar a bandeira, né, da questão espiritual dos animais, resgatando o trabalho lá de Ernesto Bozano, e atuante, né? Então quem está nos acompanhando, por favor, depois acione a Associação Médica Espírita, vá nos tópicos, né? Eles fazem muitas lives, né? O Caetano, se quiser, pode dar detalhes, né? Sobre a medicina veterinária e essa postura do veterinário no alerta ao espiritual, porque às vezes o público, né? Quem tem um cachorrinho assim, às vezes, claro, no íntimo ele sabe que tem uma alma, um bichinho, mas não sabe esses detalhes que a doutrina espírita nos dá mais informações, né? Então fica aí um convite, né, para os nossos. Só para o entendimento. O Luiz Gonzaga, ele uma vez numa cidade, ele passou, o cara estava batendo lá na égua lá, batendo de madeira assim. Ele disse pro cara: eu vou comprar a sua égua. Ele falou: eu não quero vender. Ele disse: mas eu vou comprar. Se querendo ou não, eu vou comprar. Você vai parar de bater na égua. Me diga o preço da égua que eu vou comprar. Você vai parar de bater. Aí o cara deu o preço, ele pagou e falou pro menino: pega ela, joga naquele pasto ali, para ela ficar agora desfrutando aí de parar de apanhar. Ele fez isso, Luiz Gonzaga. Então mostra, né, a riqueza do espírito. Porque é engraçado isso. As pessoas, elas têm uma visão ainda muito equivocada. Às vezes eu passo aí pela estrada, eu vejo umas gaiolas, a gaiola é desse tamanho e o galo é desse. Eu falo: meu Deus, eu sei, e o galo não aguenta mais. Ele está inchado, gordo, eu até não aguenta o próprio peso. Eu não sei o que deram para ele. Às vezes eu pego, levo para deixar lá no sítio. E eu sei que ele não vai aguentar muito tempo. Mas assim, a pessoa não se importa com o sofrimento alheio. Você entendeu? Então assim, é necessário ter um cuidado, um olhar diferente para os animais, né? Tem as piadas que o cara briga de galo. Aí o cara chegou, estava lá, ia começar a briga, ele virou pro cara lá e falou: você conhece os galos? Ele: conheço. Qual é o bom aí? O galo bom mesmo. Ele falou: o bom é aquele. Aí ele apostou e o outro bateu do galo lá. Ele falou: você falou que esse era o bom. Ele falou: esse é o bom. Agora, se você perguntasse qual é o malvado, ele ia dizer aquele outro. O marvado. O malvado é o outro. Agora nós vamos para a pergunta 130, é a última sobre o tema relacionado à vida, né? A 130 para depois começar o tema experiências. Então 130 foi a seguinte pergunta: operários do aprendizado terrestre, como devemos encarar o texto sagrado do lembra-te do dia de sábado para santificá-lo? Quando as obrigações de serviço proporcionam para isso os domingos? Emmanuel respondeu: o descanso dominical deve ser sagrado pelo homem, não por se tratar de um domingo, mas em virtude da necessidade de se estabelecer uma pausa semanal aos movimentos da vida física para o recolhimento espiritual da alma em si mesma, no caminho das atividades terrestres. O repouso dominical substitui perfeitamente o sábado antigo, salientando-se que a rigidez da sua observância foi instituída pelos legisladores hebreus, em virtude da ambição e da prepotência dos senhores de escravos, numerosos na época, e que somente desse modo atendiam à medida de humanidade, concedendo uma trégua ao esforço exaustivo que costumavam aniquilar a existência de servos fracos e indefesos.
O descanso semanal deve ser sempre consagrado pelo homem às expressões de espiritualidade da sua vida, sem se dar, porém, a qualquer excesso no domínio da letra. Nesse particular, porque, após a palavra de Moisés, devemos ouvir a lição do Senhor, esclarecendo que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Você vê, às vezes é a cultura, né? O Moisés foi um grande salto quando coloca o sábado como um dia de descanso, porque o homem trabalhava todos os dias sem parar, ele coloca. E ao mesmo tempo ele coloca esse dia, que era o dia para as pessoas pensar do lado espiritual. As pessoas iam na sinagoga, faziam as orações dele. A Igreja Católica, sofrendo influência muito grande do judaísmo, ela, para ficar diferente, escolheu o domingo para fazer isso, aí fica um dia diferente. E os muçulmanos, o Maomé, que veio depois ainda da Igreja Católica, para também ficar diferente, escolheu sexta-feira. Então, normalmente, você vê a coisa do homem fazendo isto. Mas, em todo caso, talvez ele chamou a atenção para fazer pelo menos um dia para refletir sobre o lado espiritual e não ficar lado material. O Espiritismo chega e lembra para nós que todos os dias é para ter lembranças espirituais, a gente não esquecer dia nenhum que nós somos um espírito que está momentaneamente encarnado. E isso daí vai fazer uma diferença. Agora, o homem leva ao pé da letra ao ponto de Jesus ter que quebrar aquilo, porque não podia fazer nada no sábado. É como Jesus veio dizer, o homem é que é senhor do sábado e não o sábado senhor do homem. Jesus trabalha com isso para quebrar esses rituais. Como não é a sexta-feira que vai dominar lá os muçulmanos, não é o domingo que é... O sujeito trabalha no domingo, às vezes ele é da plantão, ele é um policial, é um sujeito que trabalha em hospitais, ele é do bombeiro, e às vezes ele vai fazer o seu culto espiritual outro dia, porque às vezes naquele dia ele trabalha. Então ele tem que fazer, mas ele está chamando a atenção sobre essa parte de Jesus, dizer do domínio. Mas o Moisés foi um salto. Moisés era um espírito de muita evolução. Quando ele instituiu isso, porque Moisés trouxe as leis divinas, mas ele trouxe as leis humanas também, porque ele era legislador. O Moisés era chefe de Estado, ele fez o Estado era teocrático e ele criou as leis. Só que as leis humanas, elas vão mudando com o correr do tempo. As leis divinas são eternas. E aí, por isso que tem a diferença de uma para outra. Por exemplo, o nosso código, a nossa Constituição é humana. Ela vai mudando com o processo de evolução, para ir se aperfeiçoando. Mas o código ético-moral que Jesus deixou é eterno. Esse não vai ter mudanças. Muito bom. O importante, como o senhor ressaltou, é quem trabalha aos domingos, sábado, dê esse olhar, amoroso para si. Não esqueça o lado espiritual, como Emmanuel aqui várias vezes no texto fala da importância da pessoa, não esquecer seu lado espiritual. Acho que pode seguir. Pode seguir? Então agora a gente entra no tópico experiência. Questão 131. Como adquire a experiência o espírito encarnado? Resposta. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Então, o Espiritismo ele dá essa noção para a gente. Isso que é interessante, porque ele vai trazer essas informações dos espíritos e você, com o tempo, com essas experiências, você vai criar o senso de responsabilidade. Né? E aí você vai ver que, conforme as experiências um pouco mais agudas, assim, ou então de responsabilidades maiores, né? Onde você vai dirigir alguma coisa, onde você vai ter subordinados, aí aumenta muito mais a tua responsabilidade. E aumenta também muito a compaixão de um com o outro, porque sabe que aquele que está lá em cima, ele precisa da cooperação do que está embaixo. Então, os Espíritos até escrevem no Evangelho os superiores e os inferiores. Como é que a gente lida um com o outro, né?
Não numa questão de submissão, né? Mas de cooperação um com o outro. Então o Espiritismo tem essa propriedade para nos ajudar a nos tornarmos mais experientes sem tanto sofrimento, né? E às vezes a sabedoria, onde deu aquele tsunami muito forte, foi Manilha, como foi o lugar daquele lá na Ásia. Isso. Sabe? E eles são mais muçulmanos ali. E tem os cristãos da igreja, os evangélicos, que é o que tem mais lá, queria comemorar o Natal lá, porque ele foi dia 26. E eles não permitiam, mas eles pediram, tanto que era importante, o chefe de estado lá deixou da cidade, deixou que eles subissem lá na montanha, podia comemorar lá, afastado do povo, e eles subiram. E foi quando deu o tsunami. Morreu muita gente, uma quantidade grande, e eles, quando desce aquela morte, eles começaram a ajudar as pessoas, ajudar pelo sofrimento, pela dor, ajudar. E houve uma simpatia muito grande para os cristãos a partir daquele instante. Você vê como as coisas vai encaixando. Nós estamos falando aí do trabalho, da valorização, mas o trabalho útil, que o Espiritismo fala, o trabalho que interessa é o trabalho útil, senão o cara vai vender droga e acha que está trabalhando. É o trabalho útil. E Jesus chamando a atenção, o trabalho, o pai trabalhou e nunca parou de trabalhar, ele também. Os espíritos, quanto mais evoluído, mais trabalha. É uma marca dos espíritos evoluídos. Então, mas essa lição lá daquele tsunami foi muito... Eles subiram, não teve um acidente. Eu não sabia disso. E eles desceram para ajudar. E depois de quando desceram, ajudaram, porque a dor era imensa. Gente morta por tudo quanto é lugar, aquele desespero das famílias. Bacana. Podemos mais uma? 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Olha, interessante, hein? O determinismo e livre-arbítrio. Resposta. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto, nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta da sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Belíssimo. Porque o determinismo, todos vão ter, por exemplo, o ser mais primitivo diz, seu destino é evoluir ao ponto de chegar a ser um espírito perfeito. Esse é o determinismo que Deus deu para todo mundo, vai sair do simples ignorante para a perfeição. Agora, a proporção que ele vai avançando, ele vai criando, observando o hábito e vai depois criando automatismo. E ele vai num processo evolutivo até chegar o momento que não precisa nem ser ajudado para aquele automatismo. Você pega uma criancinha pequena, o que é que a mãe fica ali atenta? Olha, ela está agora em condição de se movimentar, de se virar. Olha, agora já está na época de gatinhar, ela vai deixando ele fazer, agora vai andar, ela, cuidado para ele não cair, ela vai fazendo isso, até a hora que ele vira um corredor de maratona. Mas olha, corredor de maratona ali, no início não sabia nem balançar as pernas direito. Então a gente vê, é um processo. E nesse lado espiritual é assim, a proporção que ele vai evoluindo, ele vai acabando o determinismo lá que ele tinha e vai entrando só do determinismo divino, ou seja, ir na direção da perfeição. Agora é ele que vai com os pés dele, igual o corredor de maratona. Ele agora corre, não precisa mais da ajuda da mãe,
para correr a maratona. Mas a ajuda da mãe foi muito importante. Fizesse, se a mãe não deixasse o menino engatinhar, quisesse logo que andar, ia dar problema, porque ela está queimando etapas. Tem que deixar aquelas etapas acontecer. Não adianta queimar etapa, é igual um menino pequeno. Não adianta o professor querer ensinar matemática avançada para o menino. Ele tem que ter etapa, ele tem que aprender os números, depois conta de somar, de multiplicar, para ele poder estudar matemática avançada. É o processo. Então, no mundo espiritual, esse determinismo vai quebrando para essas coisas simples até a hora que diz, não precisa mais, agora ele vai sozinho porque ele já descobriu a estrada. Igual o corredor da maratona. Agora ninguém precisa ensinar para ele, que ele vai embora. Acho que ficou bem claro, né? Sim. Podemos ir para mais uma e última, né? Então, a 133, finalizando. Havendo o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na vida humana, como compreender a palavra dos guias espirituais quando afirma não lhe ser possível influenciar a nossa liberdade? Resposta: não devemos esquecer que falamos de expressão corpórea em se tratando do determinismo natural, que prepondera sobre os destinos humanos. A subordinação da criatura em suas expressões do mundo físico é lógica e natural, nas leis das compensações dentro das provas necessárias, mas no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre na escolha do seu futuro caminho. Seus amigos do invisível o localizam aí o santuário da sua independência sagrada. Em todas as situações, o homem educado pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício e onde falam as que se formam pela força da sua vaidade pessoal ou do seu egoísmo. Com ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha nesse particular. Então, Emmanuel fala, né, que os benfeitores vêm nos auxiliar, mas ele sabe, os benfeitores, que nós temos, né, a nossa decisão final, nossa vontade. Por isso, Jesus ensinando na oração do Pai Nosso, que a nossa vontade esteja em plena sintonia com a vontade do Pai, porque o Pai quer tudo de bem para todos nós, como falou o Sr. José Nilson. O Pai preparou a estrada, mas eu que sou o atleta e vou correr a estrada, né, mas posso ficar como atleta negligente, parado na estrada. Você vê o exemplo, né? Porque Jesus, ele não pega ninguém à força. Ele convida, às vezes, segue-me, segue que será melhor para você. Né? Carrega a tua cruz, vai na direção dele que vai ser melhor. Você vê o Emmanuel, Jesus chama ele para seguir, ele não seguiu. 2000 anos depois ele está seguindo Jesus. É assim que funciona. Então, o livre-arbítrio vai dar a consciência dele dizer, olha, o caminho é esse. Mas se você quiser tomar esse atalho, você toma. Mas vai ter dificuldade. Depois você... Aí o camarada, em vez de pegar a estrada, pega outra. Os atalhos. Aí chega um ponto, às vezes tem que voltar para pegar a estrada de novo. Mas já foi mostrada a estrada. Mas é a história nossa. Nós devemos, quantas vezes, em vez de seguir o Mestre Jesus, seguimos mestres que nos levou, como Jesus diz, é cego guiando cego, vai cair tudo no precipício. Então, no estágio nosso, é melhor a gente não se perder. Jesus e Kardec é um caminho seguro para nós, para o estágio evolutivo nosso. Kardec e Jesus, Kardec e Jesus. Bate com o que Kardec está ensinando. Bate com o que Jesus está ensinando, a chance de acertar é muito grande. Não bate, a gente tem que já criar uma interrogação, porque com certeza deve ter alguma coisa me atrapalhada nesse caminho. Porque às vezes as pessoas ouvem assim, falam assim, que não se falou assim, segue Jesus, segue Kardec, né? As pessoas acham que é seguir a pessoa, né? Mas qual a proposta de Jesus? Qual a proposta de Allan Kardec, né, de vida? Como é que foi a vida dele? O que ele tentou transmitir para a gente? A experiência de Jesus aí para a gente, o que é os seus ensinamentos? É em cima disso que a gente vai ter que traçar a nossa vida. É em cima desses ensinamentos, desses exemplos. Porque tem gente que fala, eu estou seguindo, eu amo Jesus, mas faz coisa errada, hein? Que amor é esse? Então, a coisa é muito mais introspectiva, né? Séria do que a gente imagina. Então, você abraçar essa causa, ela é muito importante no sentido porque do teu crescimento, né?
Então, quando você tem lá uma referência maior aí, que é Jesus, é para ver os ensinamentos que ele veio trazer. E que são tão simples, mas tão complexos para a gente, né, de se praticar. Porque a gente arrasta uma série de vícios, de mazelas, então é uma briga interna muito grande. Você tem aquela ansiedade, você fala sobre isso, mas às vezes você não consegue viver isso, né? E da mesma forma, quando o Allan Kardec passa para a gente também esse trabalho dele, de trazer essas informações do mundo espiritual, toda a dedicação, e a gente faz uma ressalva aqui da importância que ele tinha no meio acadêmico lá, né? E às vezes a gente não valoriza isso. E ele é como se abandonasse toda aquela influência que ele tinha no meio acadêmico, toda a questão emérita dele numa sociedade culta, e aí vai adotar um outro nome para poder estabelecer um novo modelo agora aí, né? Agora um modelo muito maior do que aquele que ele vinha oferecendo. Então precisa ter muita coragem para você fazer essa mudança, né? Assumir perante uma sociedade hipócrita, que a gente é hipócrita mesmo, e lançar isso como sendo você o pioneiro nisso. Você precisa ter muita humildade, porque para a sua soberba, se você estiver na soberba, você não arrasta ninguém, você não convence ninguém, mas através da humildade e da vivência daquilo que você fala, é onde você vai convencer as pessoas, né? Então a proposta ela é muito maior, porque ela é consigo mesmo, né? E a gente tem esse determinismo aí da perfeição e está com a gente. E por isso que se for cooperação é muito melhor, porque a gente vive muito em competição. E nós estamos chegando num nível de competição que está ficando até desonesto, onde às vezes eu me sinto num outro sexo e vou competir, e passa a ser desonesto, porque as estruturas físicas são diferentes, e a gente passa até a usar da desonestidade, e às vezes algumas pessoas entendem que isso é certo. Olha como é que é o paradoxo humano. Então a gente vai chegando num nível, porque nós falamos de exercício, isso aqui, né? Então nós vamos chegando num ponto que, se não prestarmos atenção, nós vamos achar que isso está certo. E não está certo. Tem muitas pessoas achando que é certo. Está certo. Eu acabei de ver um depoimento, está até da AME, né? De uma nadadora americana, falando exatamente isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma mensagem subliminar que é para destruir, ou impedir, ou dificultar a nossa caminhada, esse determinismo para a perfeição. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a proposta espírita, que não é uma proposta de religião como religião, mas é uma proposta psicológica para você avançar dentro de si próprio, né? Para você se conhecer melhor, é onde a gente, por isso que o estudo de uma obra ela é importante, é de suma importância. Então aprender com esse espírito aí, e ainda mais o outro que escreve, também é outra sumidade, coisas que a gente não entende. Essas pessoas eu não consigo entender um Chico Xavier até agora. Porque como é que a pessoa consegue realizar tanta coisa em um espaço de tempo tão pouco e sem nenhum recurso? Condição pouquíssima. Sem nenhum recurso. E a gente quer recurso, a gente quer patrocinador, a gente quer editor. É como se ele obedecesse um determinismo, mas ele está com uma confiança muito maior. Então ele sabe que não depende só dele agora. Ele tem uma equipe aí que está ajudando. Essa falta nossa de confiança em si próprio e de confiar numa espiritualidade é gerada pela nossa insegurança ainda. Que o orgulho nos coloca acima de tudo, achando que eu vou resolver sozinho as coisas. Então a doutrina, o Espiritismo, ele dá essa possibilidade de entendimento muito maior para a gente, né? Sim.
Bom, então agradecemos os facilitadores, o Caetano, o Sr. José Nilson, a você que abriu as portas de sua casa. Você poderá, toda quarta-feira, estudar o Consolador, também presencialmente. Vai lá na Rua Silva Jardim, número 1, o facilitador José Nilson está estudando a obra Consolador com outras pessoas, né, em outras questões, né, porque iniciou num outro período. Mas você pode fazer as duas coisas, o presencial e o virtual, e poderá proporcionar a alegria do conhecimento espírita, divulgando para mais pessoas a belíssima obra do Senhor Emmanuel. Então, com a permissão divina, nos encontraremos daqui a 15 dias. Muita paz. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.